eu sou Thaís Barbosa, sou professora de artes e também arte educadora e seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para receber todas as novidades, assim também como lá no Instagram, tá bom? Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Então, vamos ao vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês já leram aqui no título e como também está aqui no quadro, eu vou ensinar um pouco da diferença entre planejamento anual e plano de aula, que são documentos essenciais para qualquer professor, independente de qualquer disciplina. Eu sei, que a grande maioria dos professores já começaram seu ano letivo e às vezes, pode acontecer de ter ainda alguma dúvida e a diferença também que há entre esses dois tipos de documentos. Como eu falei para vocês, o título do vídeo é qual a diferença entre planejamento, que é o planejamento anual, e o plano de aula. Assim como também estarei ensinando para vocês rapidamente a importância de um projeto. E a pergunta que sempre me fazem é: por onde começo? Primeiramente, esse vídeo ele pode estar alcançando professores de outras disciplinas, tá? Assim também como graduandos, e quem também está fazendo estágio. Então, o que acontece? Para poder você estar fazendo, o seu planejamento anual e o seu plano, você tem que saber por onde você começa. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, tá? É a sua disciplina. Como eu falei, pode acontecer de outros professores de outras disciplinas estarem assistindo esse vídeo, mesmo esse canal sendo destinado para artes, tá? Então, a primeira coisa é você saber a sua disciplina. A segunda delas é o ano referente da educação básica, ou seja, se você vai ser professor da educação infantil, se você vai ser professor do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, tá? Ou do fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, ou se você vai ser professor do ensino médio. Ou pode acontecer de você ser professor da educação infantil até o ensino médio, ok? Então, primeira dessas coisas que você, uma das primeiras, coisas que você tem que ter em mente. Então, a disciplina que você estará, ensinando para o seu aluno naquele ano letivo e o ano referente, ok? Segundo ponto, ter a BNCC. A BNCC ela é bastante importante, tá? Ainda mais na educação básica atual. Então, existem dois meios, tá, de você ter a BNCC. Primeira delas, pelo próprio site, do portal do MEC, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eles disponibilizaram para os professores e lá vocês encontram todas as disciplinas, tá, e todas as etapas. Eu aqui no caso tenho a minha, tá, que eu imprimi, só da parte de artes. E também tem um outro recurso que é via celular, que é através de um aplicativo que eu vou deixar o nome aqui embaixo, que se chama BNCC Consult. Ele também super facilita, tá? Então, ter em mãos, a BNCC pode ser impressa ou através do aplicativo, certo? E o que acontece, Qual é esse benefício da BNCC para o professor? Pesquisa e análise, ou seja, daí que vai surgir, como você vai poder proceder durante aquele ano letivo, tá? Então, ela sempre vai te ajudar, porque é a base, tá? Então, sendo base nacional comum curricular, então ela vai te facilitar na pesquisa e na análise de conteúdos, ok? Através, no caso, dos objetivos. Então, a primeira parte é essa. Então, você ter, a BNCC, você saber o ano, que você estará lecionando, a turma e a disciplina, tá? Também, um outro exemplo, é você ter o livro. Por exemplo, aqui eu peguei um livro, tá? Que eu já trabalhei, inclusive, com ele, da Graça Proença. Então, você ter o livro, ter a BNCC e ter um caderno para poder você se organizar, tá bom? Se vocês quiserem que eu mostre como organizar um plano de aula, deixe aqui nos comentários que eu posso estar trazendo esse tipo de vídeo também. Então, professor, você, sabendo por onde você começa, a gente tem que partir para o planejamento anual.
Como eu mencionei para vocês, o planejamento anual, ele é um documento, tá? Ele tem extrema importância. O planejamento anual, ele vai poder ser bimestral ou trimestral. Ou seja, se na sua escola, né, vocês fazem a avaliação da questão de dividir trabalho, teste, prova de forma bimestral, quer dizer que você avalia seu aluno de mais ou menos, né, de 2 em 2 meses, sendo primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Agora, se na sua escola, né, o método que foi escolhido para ser aplicado, né, trabalhado de forma avaliativa para o seu aluno for de forma trimestral, são o que? As avaliações feitas em 3 meses, ou seja, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, depois daqueles passos que eu dei, né, por onde você vai começar, você tem que saber qual é o método que a sua escola escolheu, qual é o método que a escola faz, tá? Que ela, no caso, avalia o seu aluno. Então, se é do método bimestral ou método trimestral. Então, com isso, você vai ter um planejamento anual bimestral ou um planejamento anual trimestral, certo? Depois que você souber sobre o método avaliativo da sua escola, você vai partir para o quê? Você sabe, como eu mencionei, que o planejamento ele é um documento que ele vai conter o que? Ele é referente ao o que vai ser aplicado durante o ano letivo. Então, aplicado durante o ano letivo quer dizer o quê? Em forma de alinhar a BNCC, ok? Então, como eu mostrei aqui, né, alinhar a BNCC. Quem já tem contato com a BNCC sabe do que eu estou falando, em forma de alinhar. Vou pegar aqui um exemplo para vocês, tá? Peguei aqui do Fundamental 1, tá? Do primeiro ao quinto ano, que a gente tem a tabela, tá? Onde consta, né, dentro do Fundamental 1, as unidades temáticas, objetos de conhecimento, as habilidades e os códigos. Tudo isso é muito importante, tá? Então, aqui, quando eu falo habilidades e códigos, eu estou me referindo a essa tabela, certo? Então, o professor, depois de saber, né, o que é um método que a sua escola utiliza, se é bimestral ou trimestral, aí ele poderá começar a fazer o seu planejamento anual, que deve conter, né, essa questão de alinhar a BNCC, certo? Os códigos, as habilidades que andam juntas, tá? E os possíveis conteúdos que podem ser aplicados de acordo com esses códigos e habilidades, ok? Então, aí agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que é plano de aula. Então, né, após o professor fazer o seu planejamento anual, o outro passo de extrema importância que vai percorrer com o professor durante o ano letivo, desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula, é o quê? O plano de aula. O plano de aula também, assim como o planejamento, ele é um documento que ele, no caso, ele é vinculado, ou seja, ele anda junto, tá? Não é um documento à parte, é um documento que está junto com o planejamento anual, tá? Que vai vincular o quê? Os conteúdos, tá? Que foram citados lá no plano de aula. Se, por exemplo, você citou que no primeiro bimestre ou trimestre terá cores, então você tem que automaticamente fazer um plano de aula sobre cores, tá bom? Também o plano de aula, ele é o que? Por ser um documento, ele vai registrar ou também pode ser em forma de roteiro, tá? Então, ele é um registro ou um roteiro de tudo o que será, né? O que você pretende fazer durante a aula. E tem formas diferentes de fazer o plano de aula para o melhor entendimento e melhor ensinamento para o seu aluno, tá? Então, caso vocês queiram que eu mostre pelo menos como é que faz um plano de aula, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer também esse tipo de vídeo. E para se fazer, né, esse plano de aula, documento, você tem que alinhar ele à BNCC, tá?
que vai conter códigos, habilidades. Também no plano de aula deve conter conteúdos, as atividades, avaliação, enfim, tudo de acordo com a etapa da educação básica que você está lecionando, ok? Então agora vamos entender rapidamente o que é projeto. Quanto aos projetos, né? Quando a gente fala que é um projeto para a escola, a gente nomeia ele como projeto educacional, porque está envolvendo a educação. E o projeto nada mais é do que você organizar uma ideia, tá? Então é uma ideia organizada de um determinado assunto, tá? Então ideia, organização, tá? De um determinado assunto a serem desenvolvidos, ou seja, a serem trabalhados em um tempo prolongado. Ou seja, numa escola, você quando faz o seu plano de aula, você tem um tempo ali, eu dou aula 50 minutos, então é só para aqueles 50 minutos. Mas às vezes, aquele determinado assunto, o aluno se interessa, ele gosta, ou ocorre, né, alguma situação que você queira trazer também para a sua sala de aula, queria mais tempo para ser trabalhado aquele tema, né, aquele assunto em si. Então, aí entra o projeto. Como eu mencionei, né, durante o vídeo, eu tenho cursos que eu dou de forma online através do Meet. E para esse vídeo eu recomendo 3 desses meus cursos. O primeiro deles é sobre a BNCC, que vai envolver, né, desde a educação infantil ao ensino médio. Então, o aluno, né, que se inscrever no curso, ele irá aprender um pouco sobre o que é a BNCC dentro dessas etapas da educação básica. Também tem o curso de elaboração de projetos educacionais e como montar um plano de aula de acordo com a BNCC. Lembrando que todos esses cursos são de forma online, tá? Através do Meet. Então, para informações, eu deixo aqui embaixo, né, o número para vocês entrarem em contato e estarem pedindo informações sobre os cursos. Então, se você quer que eu faça vídeos falando sobre planos de aula, como fazer plano de aula, dentre outros, deixe tudo aqui nos comentários, tá? Não se esqueça então de se inscrever, me seguir, para poder me acompanhar, para poder saber todas as novidades, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, não se esqueça, tá, de dar o seu joinha e de compartilhar também. Então, beijos, abraços virtuais, até o próximo vídeo, tchau!